Olá, eu sou a Estela Turella e esse aqui é o Página Branca. Aí finge que tem uma intro legal. Eu criei esse podcast para partir de uma verdade muito simples. Toda história começa com uma página em branco. Seja ela escrita, seja a história da sua vida, seja o próximo passo, seja. Ela vai começar uma página em branco e você vai começar a digitar a partir das suas ações, certo? Certo? Todos concordamos? Felizes estamos. Eu preciso travar isso aqui, senão eu vou cair pra trás. E apesar de parecer uma ideia majestosa pra vocês rirem, eu não quero. Vamos lá. Aqui estarei como autora, leitora e uma pessoa que gosta de conversar, refletir e pensar em conjunto. Principalmente esse último, tá? É essa a ideia, porque além de pessoa que gosta de escrever, de ler, principalmente eu sou uma humana, sou uma pessoa, não é mesmo? Que loucura! Quem imaginaria? O que eu pensei pro podcast, o primeiro episódio, é te explicar o porquê que o nome é Página em Branco, como eu cheguei nisso daqui. Então bora lá. Quando eu comecei a pensar nesse podcast, pensar mesmo, pós e contras, empolgações e todas as paranoias que também podem vir com isso, né? Que nosso cérebro parece que parece não, ele vai ressaltar as coisas, enfim, não é esse o papo aqui. A primeira coisa que apareceu pra mim foi uma página em branco. Por que será? Porque eu estava começando uma coisa nova, uma coisa louca que eu realmente não sabia. Queria muito, mas não sabia nem como começar. E é assustador o poder que essas 3 palavras têm na gente, né? E posso dar exemplos simples, como aquela prova que você estudou horrores, e mesmo assim parece que quando você vê aquela página em branco que você deveria dar as respostas, elas simplesmente sumiram, você não tem as respostas. E principalmente no meu caso atual, quer dizer, não posso falar atual mais porque agora eu faço provas porque eu sou estudante, enfim. Mas como autora também posso dizer o medo da página em branco quando a gente vai começar uma história, ou começar um novo capítulo, ou quando a gente não sabe como dar continuidade, ou aquela vibe, será que eu devo desistir ou não? Enfim, um pouquinho mais profundo, mas não é isso aqui que eu tô querendo chegar. Bora, foco. A última vez que eu senti, assim, na pele, sem contar o podcast que eu falei, né, mais cedo, uma situação que eu vivi em página em branco, que eu realmente não sabia o que fazer e demandou muito tempo pra mim decidir, foi quando eu comecei a faculdade de psicologia. Não é o tema central do podcast, mas eu também não queria dar o exemplo do podcast, porque esse é o primeiro episódio, eu não posso ter muita experiência até então. Não vai estar dando, quem sabe numa comemoração a gente fala sobre isso. Mas o último exemplo perfeito do Página em Branco é esse vai ou não vai da faculdade de psicologia. É bem aquela energia quando o protagonista tá lá. Será que eu vou me embarcar nessa aventura? Ou será que não? Quando o Bilbo Bolseiro chega lá, falam pra ele, vamos lá ajudar os anões, pá. Ele fala, será mesmo que eu deveria? Ou melhor ainda, uma história mais recente, quando a Silaena está lá em Trono de Vidro, vou sair dessa prisão pra me encontrar numa prisão só que dentro de um palácio, será que compensa? Será que eu espero minha liberdade aqui na prisão ou vou lá e eu luto pela minha liberdade? Qual eu devo seguir, né? Eu estava bem aí. Só que minha liberdade não estava, quer dizer, enfim, vamos lá. Essa é a energia. Parando pra pensar, eu fiquei 5 anos nesse vai ou racha. 5 anos. Um personagem não tem esse tempo todo. Ou ele decide na hora, ou no máximo um dia. Tipo, um dia depois eu já tô lá, entendeu? Essa é a energia do personagem. Porém, eu fiquei 5 anos parada, com a minha vida estagnada, no sentido de tipo, vai ou não vai? O que eu faço? Invisto em comunicação, porque eu sou formada em relações públicas. Invisto na minha escrita, o que eu faço da minha vida? E
Spoiler, você não precisa decidir sua vida toda com 18 anos, né? Porque eventualmente você vai mudar. Eu queria muito fazer psicologia. Era uma coisa que muita gente me falava também e eu tinha um sentimento muito forte. Eu ficava, será que eu deveria? Será que vale a pena? Será que é o momento? Na altura do campeonato, será que faz sentido eu começar uma nova faculdade? Eu sei a demanda que tem e tudo mais. 5 anos pensando. 5 longos aninhos. Até que eu vi uma frase que eu não lembro exatamente onde foi, se foi exatamente essa estrutura, mas que ficou gravada na minha cabecinha da seguinte forma: o tempo vai passar, você querendo ou não. Então escolha passar esse tempo fazendo algo que você queira. Eu queria muito fazer psicologia. A partir dessa frase aí, a chavezinha virou assim na minha cabeça. Foi muito imediato, assim. E parando pra pensar agora, né? É exatamente a frase que o... Não é exatamente, né? Mas lembra muito a frase que o Ringo fala pro Tanjiro nos seus momentos finais de Demon Slayer, né? E o Ringo, tipo, é meu personagem favorito. Enfim, continuando. É naquele momento em que eu decidi fazer a faculdade de psicologia que a minha página não estava mais em branco. Aí ficou um clima, né? Tipo... Essa conversa toda me fez lembrar, né? Enquanto eu fazia o roteiro, me fez lembrar do livro que eu estou lendo agora, que é A Morte... A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudio Quintana Arantes. É um livro muito cru, no sentido de a verdade nua e crua. Esse livro aqui, eu não terminei ainda, mas focando, né? Senão a gente começa a dispersar, porque eu sou dessa. Esse livro aqui, até onde eu li, né? Ela fala da importância da morte. Que na verdade a gente ignora a morte. A gente não tem vamos falar sobre a morte hoje? Não existe isso. Ignorando a morte faz com que também a gente ignore a própria vida. Isso é um pouco... Ela dá um exemplo que é simples, mas ele é real, apesar de dolorido, tá? Quando a gente fica contando os minutos pra, sei lá, sair da sala de aula, sair do trabalho, sair de qualquer coisa que talvez a gente não esteja curtindo tanto, ou contar os dias pras férias... Não tô dizendo que isso não possa ser feito, tipo, principalmente pelas férias, aí você vai fazer uma viagem muito importante. O ponto aqui não é que não deve ser feito, mas quando você faz, você não... Concorda que a gente tá contando os dias para que a vida passe mais rápido? Contando os minutos para que a vida passe mais rápido? Contando os minutos para que a morte chegue? E aí é como se a vida acontecesse depois. A vida é depois, a vida não é o agora, a vida é o depois. E não agora. Faz sentido? É até muito lógico ouvir isso, né? É bonito concordar, você tá aqui conversando comigo, a gente concorda dessa situação ou não, depende. Mas é muito difícil viver isso, de forma de colocar em prática, de você... viver o agora. Eu tô falando isso porque também é uma coisa minha, tá? É uma coisa que me pegou. E por mais que eu tenha me aprimorado muito no quesito... Quando eu comecei a faculdade de psicologia ano passado, né? De viver o agora, de ser a minha autonomia, né? Eu ser autêntica, ser eu mesma. Ainda tenho muito a melhorar em muitos quesitos. Tem uma frase dela aqui. Tem uma frase dela aqui que conversa muito com o que a gente tá falando agora, né? O que separa o nascimento da morte é o tempo. A vida é o que fazemos dentro desse tempo. É a nossa experiência.
vou deixar vocês aí com seus pensamentos aí. Pensa aí, digita aqui. Se faz sentido pra você, se você gostaria de ter alguma mudança nesse quesito, por exemplo, quando eu me dei conta dessa frase que o tempo vai passar de qualquer forma e eu fiz a faculdade de psicologia, eu tomei uma ação imediata, eu fiz acontecer e durante o período letivo dos 2 semestres do ano passado, eu fui autêntica, eu fui o que eu queria ser e, tipo, pra mim deu muito bom em muitos quesitos, eu fiquei muito feliz com isso. Pretendo continuar e pretendo ampliar. Por exemplo, eu quero ampliar isso para a minha vida profissional no quesito de redes sociais. De estar aqui como autora, ter essa autenticidade, de não ter medo das pessoas falarem, ai, nossa, isso não tem nada a ver, credo. Tá tudo bem as pessoas não concordarem, sabe? Inclusive, fazer esse podcast é um passo em direção a isso. Então, qual seria o seu passo? Qual seria o próximo parágrafo que você vai digitar na sua página em branco? Isso nem tava no roteiro, mas bora lá. Deixa eu beber uma água. Antes, minha garganta já tá seca. Então, vou tirar um gloss, meninas. Vamos lá. Quando eu tava digitando o roteiro, eu lembrei de uma aula que a gente teve ano passado de psicologia do desenvolvimento da infância e adolescência, né? Da psicologia do desenvolvimento, infância e adolescência. E a professora perguntou, foi bem no início assim, do semestre, foi do segundo semestre. A professora perguntou, o que é a vida? Aí rolou aquele silêncio de tipo, mano, o que a gente deveria responder de certo aqui? Então, a minha amiga, a Gabi, oi Gabi, tudo bom? Ela levantou e disse algo mais ou menos assim, eu não lembro se foi exatamente essas palavras. A vida é um conjunto de distrações para que a gente não pense na morte. E aí eu fiquei exatamente assim, pensando, não é? E não é? Por mais que na hora rolou um negócio, meu Deus, amiga, tá tudo bem, né? E depois que eu comecei a ler o livro da Ana Cláudia, eu fiquei, e não é? E não é? Essa frase geralmente me deixa sem palavras. Eu ia falar speechless, porque eu sou muito fã da música do Aladdin, do live action. Mas falem pra mim, o que vocês acham que é a vida? A frase da Gabi faz sentido? Eu acho que faz. A partir do momento que eu comecei a ler esse livro e ela realmente fala sobre a gente ignorar a vida e fala que isso é cultural, tá? A frase da minha amiga começou a fazer um pouquinho mais sentido. Eu esqueci de contar uma coisa muito importante, mas vocês já devem ter descoberto o plot twist deste primeiro episódio há um tempo. Além de autor e leitor e a pessoa que gosta de conversar, eu também estaria aqui como estudante de psicologia. E calma, eu quero só trazer reflexões, conexões e divagações que acontecem na minha mente, porque eu tô vendo que é meio impossível eu cursar esse curso e não ter esse tipo de divagação. E até digo mais, de não mudar aspectos da minha vida. Como é que eu vou estudar, saber algumas coisas e eu não mudar, sabe? É um negócio meio assim, lógico. O que ressoa, o que faz sentido e tudo mais. Nada é uma forçação de barra, é sempre com muita reflexão e embasamento. Vamos lá. Todas essas palavras que foram ditas nesse primeiro episódio é só pra te dizer uma coisa. Vença a página em branco. Você tem mais poder sobre ela do que ela sobre você. Tipo, ela só é uma página em branco lá, parada, esperando que você digite algo, que você escreva algo. E sendo que você pode escrever. Se você não gostou, você pode apagar. Ou você pode recomeçar. E fazer de um jeito que faz sentido pra você. Mas a partir do momento que você tentou, mesmo que você tenha errado e vá tentar de novo, mesmo assim que você sinta aquele quesito de falha, de que eu não consegui dar o meu 100% naquele momento, mesmo assim, você já venceu a página em branco, você já deu um passo.
Eu realmente sei o quanto é aterrorizante você digitar a primeira letra, a primeira fala, o primeiro parágrafo, a primeira palavra. Eu realmente sei o medo até de você digitar e você literalmente achar tudo simplesmente não gostei, achei insuportável. Eu adiei muito escrever o primeiro roteiro aqui, o primeiro roteiro desse episódio que vos fala. Eu adiei muito com medo de justamente me expor, me colocar numa situação em que eu fique vulnerável. Não falar nem que não faz sentido, porque eu tava conversando com a minha irmã e falei, cara, como é que eu posso mostrar para as pessoas quem eu sou, né, assim, de sentido de não ficar seguindo coisas que outras pessoas fazem, mas eu ser autêntica no meu nível. Como é que eu posso fazer isso nas redes sociais, sabe? E a gente fala, eu gosto de conversar. Eu gosto de falar, conversar. E eu até tava fazendo vários posts na rede, né? No Instagram lá, nos stories, e conversando, dialogando sobre livros que eu leio, tarará. E até era muito bom, só que os stories ficavam muito longos e, tipo, nada a ver. Até postei eu estudando, inclusive. Mas quando a gente parou pra pensar nessa de conversar, que eu sou uma pessoa comunicativa, por que não um podcast? Eu sou muito fã da Lela Brandão, que tem o podcast Gostosas Também Choram. E eu gosto muito da autenticidade dela, de como ela faz as coisas acontecer. Então, eu acabei criando um podcast. E agora, sentada com o meu microfone, com o meu marca-página de A Mulher Dragão, o meu primeiro livro publicado, que infelizmente não estamos mais disponíveis na Amazon, quem sabe cenas de uma página em branco futura, eu posso dizer com prazer e com uma felicidade genuína. Ai, se eu falo genuína, deixa de ser genuína, será? Mas é genuína, tá? Eu juro. Que foi um prazer conversar com você, que foi um prazer dar sentido à sua página em branco, talvez, espero. E se você gostou desse episódio, não esquece de avaliar, comentar e me conta o que achou, me conta as coisas que você quer que eu divague ou os pensamentos pertinentes e intrusivos que invadiram sua cabeça aí pra gente conversar sobre isso, porque o Página em Branco foi feito para isso, para uma conversa sincera e muitas vezes sobre ser autora, sobre ser leitora, sobre ser uma pessoa pensativa, sobre ser estudante de psicologia, sobre ser uma otaku que assiste sim anime, ou sobre os doramas, enfim. Comente, me deixe saber, isso faz toda a diferença para o Página em Branco e para mim saber que caminho seguir, que caminho a gente pode trilhar juntos, né? E essa foi só a primeira página. A gente se encontra na próxima. Ficou 18 minutos. Tuguduguru, pucudu.